No Samadhi, né, no Samadhi, no mausoléu de Srila Haridasa Thakura, né, e em Sri Gopinatha Tota. É interessante, né, que até uma vez perguntava para o meu Gurudeva, né, ele falava, se eu comer, eu falava, nunca comi na minha vida, sempre honrei praçada, né, nunca comi. Quer comer é uma coisa, honrar praçada é outra coisa, né? Quando você vê Radha e Krishna naquele prato ali, né, você vê Radha e Krishna, eles entrando em você, outra coisa, né? Enfim, então vamos lá. Então eles procederam, foram então para ao Sri Radhakanta Mata, que são os templos lá de Jagannath Puri, né? Após oferecer pranama aos pés de lótus do seu guru, eles sentaram-se e começaram a discutir sobre vários temas com Dhyanachandra Goswami, né, que era o discípulo lá do guru deles também. Nesse meio tempo, Shri Guru Goswami, após honrar Mahaprasada, graciosamente foi até lá e sentou no seu asana. O Jadjanatha, então, de forma muito humilde, inquiriu sobre Vatsalya Bhakti Rasa, né? Aquele relacionamento pai-mãe. E Shri Guru Goswami replicou assim, falou assim, em Vatsalya Rasa, Shri Krishna é o Vishaya Alambana, né? O objeto, aquele que vai receber o amor, né? E seus mais velhos, o Gurujana, né, pessoas mais velhas, são seu Ashraya Alambana, né? Ashraya, aqueles que são o repositório do amor, né? Aquele que tem esse amor que é direcionado a Krishna. Vishaya também às vezes traduzido como desfrutador de todas essas doçuras. Krishna é belo com os seus membros escuros. Ele é dotado de todos os sintomas auspiciosos. Seu comportamento é suave, sua fala é doce, ele é simples e ele é tímido nesse tipo de relacionamento. Ele é modesto, ele respeita os mais velhos, e ele é caridoso. Entre seus mais velhos estão Brajeshwari Yashoda, né, a mãe. Brajeshwara, quer dizer, o controlador de Vraja, e Nanda Maharaja, esses são os mais prominentes. Outros são Rohini, que é a mãe de Balarama, e outras golpes mais velhas. Em geral, a gente pensa que golpe é novinha, né? Mas tem os golpes mais velhos, claro, né? Golpe quer dizer vaqueira, golpa, vaqueiro, golpe, vaqueira. Também é pi, vem pi bater de sorver de bebê. Que eles sorvem a beleza de Govinda, né? Ou Gopala. Então, outros são a Rohini, a mãe de Balarama, e outros golpes mais velhas, que são superiores, são adoradas por Krishna, né? Krishna tem respeito por ela, como Devaki, Kunti, Vasudeva, Sandipani, que era o mestre dele, e assim por diante. Nesse rasa, o Udipana, o estímulo, são as idades de Krishna, tais como Kaumara, que a gente já falou, que é mais ou menos de 0 a 5 anos. Sua beleza, suas vestes, sua infância, sua inquietude, suas palavras doces, seu riso, seus passatempos. Então, ele sempre estabelece primeiro ah, esse humor de Krishna, a forma de Krishna que é compatível a esse rasa. Então, Vrajanatha fala assim, por favor, me fale sobre os andubhavas, né, aquilo que segue esses sentimentos desse rasa, as ações que seguem esses sentimentos. Os andubhavas são cheirar a cabeça de Krishna. É engraçado, tem esse costume, né, na cultura védica, o mais velho, o pai, mãe, cheira a cabeça de. Como é que a gente chamava? Eu sou do Acre, eu nasci, meu corpo nasceu no Acre. Então, eu tinha uma tia assim que sempre falava, deixa eu te dar um cheiro. Aí, quando eu vi isso, eu me lembrei. Ela sempre fala,
Deixa tua tia te dar um cheiro. Ela, achei engraçado. Eu me lembrei desse Anubava aqui de Vatsalya. É a minha tia, óbvio, né, mais velha que eu. Interessante. Então, esse Anubava cheirar a cabeça de Krishna, limpar seus membros com as mãos, oferecer reverências, dar-lhe ordens, nutri-lo e acariciá-lo, né, tomar conta dele, dar instruções benéficas a ele. Os Anubhavas Sadharana, que são gerais desse raça, são é, beijar Krishna, abraçá-lo, chamá-lo alto pelo seu nome, né? Krishna, vem comer, e restringi-lo, ralhar com ele em épocas apropriadas, né? Em horas apropriadas. O Rajanata fala assim: quais são as transformações que surgem nesse raça, transformações fatuíca? Existem 8 sintomas, deixa eu só ajeitar aqui, existem 8 sintomas, tais como chorar, né, derramar lágrimas, tremer, começar a suar e ficar atônito, parado. Existe também um sintoma singular, que é quando o leite flui do seio, né? Que é justamente esse sintoma de Vatsalya. Aqui a gente vê também, né, a mãe, quando vê o filho, às vezes até derrama, que a mãe da minha filha, às vezes ela usava uns negocinhos aqui, porque saía leite, né? Mesmo ela não estando na hora amamentando, né? Mas tem aquela afeição pelo filho e umedece. Então, ele fala assim, todos juntos, inclui 9 Satwika Vikaras nesse raça. Essas 9 transformações. Vikara quer dizer transformada. O Radhanata fala assim, por favor, me fale sobre os Vyabhichari Bhavas, ou seja, aquelas emoções que vêm, incrementam, né, a sua doçura e se vão. O Guru Goswami diz que em Vatsalya Rasa, essas coisas que vêm e vão, são as mesmas que ele explicou anteriormente em conexão com Pritarasa ou Dasarasa, dizer, servo. Em adição a esses, existe o Apasmara, que é o desmaiar. Inclusive, Apasmara é o nome da. Não sei se vocês sabem, tem aquela estátua de Shiva Nataraja, que ele está dançando, entendeu? Aquele, se vocês virem, tem tipo um anãozinho que ele está dançando em cima, que se chama Apasmara. Brajanta fala assim: qual é o Staibaba desse raça? Qual é esse sentimento fixo? O Swami diz que o Staibaba é o Urati de ser um superior benevolente para o objeto da sua doçura, da sua bondade, que é desprovido de reverência. Então, o Staibava, a emoção fixa, é que ele se sente superior a Cristo nesse sentido. O seu mais velho, vou te dar boas instruções, Krishna, não faça isso, repreendê-lo. Esse Krishna é muito levado, assim por diante. Então, esse é o sentimento que predomina neles. O Vatsalyarati dos mais velhos, como Yashoda, está naturalmente maduro. O Staibhava de Sirasa progride por meio de prema, sneha, até raga. O Bhava de Baladev Prabhu é uma mistura de Dasya com Vatsalya. Achei interessante que eles não botaram um saque aqui. O Bhava de Yudhishthira é combinado com Vatsalya, né, que é o paternal, maternal, de servo e de amigo. Ou seja,
Eles têm várias emoções, como a gente, né? Tem várias emoções, e existe uma principal, mas tem várias emoções que circundam ali. Né? E o Yudhishthira, às vezes, age como amigo de Krishna, às vezes age como superior, porque ele é mais velho que Krishna e assim por diante. Então, o Gracena ah, é Priti Dasya Rasa, é uma combinação de Vatsalya e Sakyarasa também. Eu sei, o Gracena também é mais velho que Krishna, mas às vezes dá uma nível de amigo. Enquanto Nakula e Saradeva são mais jovens que Krishna, ele inclui aqui Narada, tem uma mistura de Sakya e Dasya, assim como o Bhava de Ruda, Garuda e Uddhava. Então, de novo, existe uma predominante, mas existe horas que elas vêm, vão para aumentar nessas ondas que a gente fala, elas vêm para aumentar o amor, incrementar o amor do Bhakta por Krishna. Prabhu, eu entendi e vai acelerar. Eu adoro isso, eles entendem rápido. Agora, por favor, me explica essa doçura mais profunda, mais elevada, chamada Madhura Rasa, pois nós ficaremos assim abençoados simplesmente por ouvir sobre ela, né? Mesmo que não entendamos, como pelo meu caso aqui, só de ouvir, mesmo que você não entende, você já sente uma coisa boa, né? Goswami fala assim: Madhura Bhakti Rasa é chamada de Mukhya Bhakti Rasa, Mukhya principal. A alma condicionada hum, a alma condicionada se abrigou no rasa mundano, né, nos sentimentos mundanos. Porém, quando sua inteligência se torna dedicada a Ishvara, ela naturalmente alcança o caminho do desapego. Mesmo assim, ela pode não estar inclinada para Madhura Rasa, até que ela se torne elegível para Chit Rasa, né? Rasa transcendental. Tais pessoas não têm a qualificação para este rasa. A própria natureza de Madhura Rasa faz-se difícil de entender. E candidatos para Madhura Rasa são muito raros de serem encontrados. Essa é a razão por qual esse rasa é extremamente secreto. Madhura Rasa é naturalmente um tema muito extenso, mas eu só vou dar um resumo disso, né? O Pradyanatha fala assim: Prabhu, eu sou um seguidor de Subala. Você lembra que ele falou o Swarupa de cada um? Então, em capítulos anteriores, ele falou: você na plataforma transcendental é um seguidor de Subala, o outro era um seguidor de uma golpe e assim por diante. Então, o Pradyanatha fala assim: olha, Prabhu, eu sou um seguidor de Subala, que é um amigo extremamente íntimo de Krishna, né? Ele é um Priyanara Masaka, né, como a gente viu da outra vez. Na gradação de Sakyarasa, ele é um dos mais elevados. Então, ele continua assim dizendo que eu sou, eu sei que você vai considerar minha elegibilidade, minha capacidade para ouvir sobre Madhura Rasa e instruir-me de forma apropriada. Aí Goswami fala assim: os Priyanarmasakais são elegíveis para Sringararasa até um certo ponto. Então, temos amigos de Krishna que eles, acho que eu comentei da outra vez, eles têm eles chegam a um ponto de ter um vislumbre de Madhura Rasa. Não todos, né, nessa divisão, o Priyanarma Sakais. São Priyanarma, são os amigos queridíssimos. Então, eles chegam até uma certa intimidade ali, mas dali eles não avançam.
Então ele fala assim, né? Ele continua dizendo que eu vou manter, é, eu vou manter sua qualificação em mente e falar aquilo que seja apropriado para você, né? Eu não vou dizer nada que não seja adequado. Então ele está especificando, como ele está com os dois, um em Taqueraça e outro em Madureiraça, ele, né, como um guru alto nível, fala, não vou falar nada que ultrapasse ali a sua compreensão, que ultrapasse certos sentimentos. Eu vou manter tudo tranquilo. O Renato fala assim, quem é o Alambana deste raça? Sri Krishna, responde Goswami, é o Vishaya Alambana desse raça, aquele que vai receber, que usufrui essa doçura. Como um amante galante, não é bonito? Amante galante. Ele é a morada suprema da expertise, digamos assim, né? Em usufruir dos passatempos de beleza insuperáveis, inigualáveis. O Astraya Lambana, aquele que tem um amor e vai direcionando. Descerasa são as golpes de Vraja. E Srimati Radhaji é a melhor de todas essas amantes. O som da flauta da Murali é o Udipana, o estímulo desse rasa. E os Anubhavas são lançar olhares de sorlaio e sorrir. A flauta tem um papel fundamental. E muitas vezes Krishna ele consegue, tem as barreiras, os obstáculos, que a gente vai ver mais tarde, de se encontrar com as meninas. Mas o som, né, o som ele tem esse poder de chegar a lugares onde a gente não chega. Né? Agora aqui eu estou ouvindo, infelizmente, estou ouvindo um som. Aqui tem um morro aqui, e eles estão tocando funk desde cedo. Então, ou seja, estão bem longe, mas eu estou ouvindo aqui. Então, o som da flauta ele vai fazer isso. Quando o Krishna ele joga seus sentimentos profundos, quando ele está sozinho, ele toca a flauta e o som dessa flauta ele chega onde as meninas estão. Então, é um dipa, né, um estímulo para esse amor, para esse relacionamento com elas. Todos os Sattvika Bhavas manifestam completamente em Madhura Rasa. Isso. E também os Vyabhichari Bhavas, exceto fúria e preguiça. Então, todas as outras manifestações desses sentimentos acontecem em grau muito superior, exceto esses dois sentimentos que a gente falou aqui. Né? Aí o Vrajanatha fala assim, qual é a natureza desse raça específico, Staibhava? Né? Goswami diz que Madhurarati torna-se Madhura Bhakti Rasa quando ele é nutrido pelos vibhavas apropriados e assim por diante do eu. Né? Tal rati por Radha Madhava, tal amor por Radha Madhava, não está sujeito a nenhum tipo de obstrução vitida pelo meio da influência de bhavas compatíveis ou incompatíveis. Eu falei de obstrução, né, que é entre aspas, que a gente vai ver mais tarde, ele fala, mas aqui ele está falando que não está sujeito a isso. Na verdade, essas supostas obstruções, elas estão feitas por Yoga Maya para aumentar o amor. Né? Mas aqui a gente está em outro contexto. O Rajanatha fala assim, quantos tipos de Madhura Rasa existem? Goswami diz que existem duas divisões de Madhura Rasa, Vipralambha e Sambhoga, ou seja, a separação e o encontro. E Prajanata falei, o que é que é? O que é que é? O que Vipralambha? Goswami vai começar com aquelas divisões. Existem muitos tipos
dessa separação, né, onde eles teoricamente não estão juntos, tais como Purvaraga, Mana, Pravasa. O que é Purvaraga? Pergunta Vrajanata. Goswami diz que Purvaraga é o bhava que existe antes do encontro dos amados. Como aqui também não tem essa avidez, assim, né, você sabe que vai se encontrar com o amado, a amada amanhã, aí você fica naquela apreensão, esse Purvaraga, né? Você fica, na verdade, diz que a sua mente já foi lá, né, o seu sentimento, aqui mesmo, né? Você já fica imaginando o encontro, amanhã eu vou encontrar com ele, com ela, sei lá, ali a gente vai fazer isso, vai ser muito bom, Pereira Pandoso. Então, como aqui é uma cópia da plataforma transcendental, né, a Radharani ela já fica ansiosa de encontrar com Krishna, né, antes mesmo de ter um encontro, entre aspas, físico deles. Né. Inclusive, Krishna Bhavanamita Mahakava, né, que eles falam que Vrindavan ela é verde por causa desse Purvaraga. Ou seja, Krishna, quando sabe que vai se encontrar com Radharani, Radharani, quando sabe que mais tarde vai encontrar com Krishna, os bhavas dele já vão. O bhava de Krishna é escuro, né, aquela cor que a gente sabe que é meio azul escura, e o bhava dela é amarelo. Quando essa junção dessas cores transforma tudo verde, faz com que essa floresta fique verde. Então, isso é o motivo da pigmentação de Vrindavan. O bhava dele já correndo, se encontrando, fazendo essa mescla e botando tudo verde ali. Todas as árvores verdes. O Rajana fala assim: o que é mana e pravasa? Né? Você lembra que ele falou que são três: Purvaraga, mana e pravasa. Goswami disse: olha, eu não preciso explicar mana, porque todos entendem isso. Será? Né? Pravasa significa estar né, longe um do outro, ou separados, virar. Na verdade, mana, quando era Radharani, ela fica meio com raiva, quando os meninos ficam com raiva de Krishna, com ciúme, a gente chama mana, Manini, né? Eles chamam Radharani de Manini, aquela que fica com raiva de Krishna. Inclusive, vocês talvez conheçam, tem um quadro famoso que foi feito por Shamarani Jadurani, que é um discípulo de Srila Prabhupada, que se tornou também discípula de meu Gurudeva, né? E ela é até interessante você observar a progressão, como ela pintava antes. Você vê no Bhagavata, nos Bhagavatas antigos, ela fez muitas ilustrações, e o que ela faz hoje, como é. Nossa, ela melhorou muito, muito, muito. Né? Óbvio, né? Ela foi estudando. E tem um quadro que o meu Gurudeva falava que era o coração dele, onde os dois, Radha e Krishna, eles estão sentados e tem uma parede de árvores por trás. É tudo meio, bem denso, que é até interessante, quando a gente olha mais perto, a gente vai ver que tem uns rostos mimetizados ali. Tem uns 5 rostos, se eu não me engano, mimetizados nas meninas. E ela tá, a Radharani tá em mana ali, né? Ela tá evitando Krishna. Está chorando, ela está chorando. Então é quando ela fica com raiva de Krishna. Krishna não aparece, aparece muito tarde, faz alguma travessura. Então ela fica com aquela raiva. Mas é dito que ela fica com raiva de ter raiva. Ela fica, por que eu tô com essa raiva? No fundo, quando eu encontrar com ele, por que isso surge em mim? O que eu quero mesmo é me encontrar com ele, independente de qualquer coisa. Então ela fica com raiva de ter raiva, digamos assim. Isso, olha aí, ó. É esse quadro mesmo, famosíssimo. Inclusive, o desenho é bem interessante. Você pode voltar para lá, Mani Manjari? Isso. Ó, você vê que ela está recusando Krishna
a posição da perna dela, né, tá como se estivesse embarreirando Krishna. Mas se você reparar, a perna esquerda dela está passando pela perna direita e está tocando Krishna. Existe um conflito, digamos aí, que ela está evitando, mas não quer. Inclusive, a perna esquerda é a do coração. Então, uma aparentemente está embarreirando, mas a outra está tocando Krishna ali, ó. Quem viu o pezinho? Né? A flauta de Krishna está aos pés dela, porque como ela está com muita raivinha de Krishna, e essa flauta atrai todas as meninas, é como uma submissão de Krishna. Fala, olha, não vou tocar minha flauta, porque se eu tocar minha flauta, vão vir outras meninas. Então, é porque está pequeno, mas a gente vai ver que tem uma flauta aos pés dela, né? Krishna põe essa flauta aos pés e fala, tipo, ó, só- esse momento é só nosso, né? É bem interessante, tem vários detalhes essa pintura, né? Inclusive ela está com uma roupa mais avermelhada, que ela está mais zangadinha e tudo mais. Está com um véu, só que é um véu transparente, ou seja, ela pode olhar para Krishna e tem o olhar de soslaio dela ali também. Tem várias histórias aí, tem as pulseiras dela, pulseira de uma cor de Krishna, pulseira da cor dela, que estão todas juntas. Se no fundo ela quer encontrar com Cristo. Se elas estivessem separadas, as pulseiras dançam também. Então é muito interessante esse quadro aí. E tem as meninas mimetizadas que não dá para ver, porque é lógico, mas quem quiser depois procurar na internet, tem vários detalhes, é muito bonito esse quadro. Ah, todos os quadros dela são uma maravilha. Os quadros foram orientados tanto por Srila Prabhupada, né, os quadros antigos, e esse foi o meu Gurudev. Então, Srila Prabhupada até chamava, né, são janelas do mundo espiritual, que ele falava. Você pode ter um vislumbre do mundo espiritual através dessas pinturas. É bem legal. É isso aí. Então, mana é essa raivinha, né, que ela sente, que incrementa. Obrigado, Mani Madhuri. Então, essa raivinha que ela sente, Tem outro aqui também que acho que é da mesma composição desse. né? Peraí. Eu vou botar aqui para vocês verem. Hoje é audiovisual. Mas aí ela é dela, mas aí ela não está com raivinha, não. Ela aí é a Krishna dando uma cantada. Ela está passeando, esporte, história. Mas ela continua com o véuzinho, aquele véuzinho transparente Não, dela. o véu ela tem, só que no outro véu ela tá me cobrindo tudo. Nesse véu ela sempre anda com véu, né? Uhum. Mas o outro ela tá me cobrindo, mas tá de butuca aqui de olho. Esse ela já tá mais solta, você vê que ela tá mais solta, ela não tá chorando, né? Um pouco diferente. Então, aí ele falou, né, mana é esse, ele falou que todo mundo sabe, eu não sei não. E pravasa significa ficar longe, né, um do outro. Ou ele usa outra palavra que chama viraha, quer dizer separação, mas viraha é interessante, que viraha, eu não sei, o Marcado está lendo Bhajanara Hasya, né? Bhajanara Hasya quer dizer o bhajana oculto de Bhaktivinoda Thakura, viraha, secreto, uma coisa assim. Então aqui essa mesma palavra vai falar que viraha, Vishesha Rupaniti, vi vai dizer de uma forma especial, ah, de uma forma oculta, né, uma separação, que na verdade nunca ficam separados, mas existe um encontro oculto, por isso que é viraha. E depois ele fala assim, o que é samboga? Boga a gente conhece, não fala, vai oferecer boga para Cristo. Boga é desfrute, né? O cara é um bogi, bogi, aquele que está sempre desfrutando. Samboga é esse encontro doce, né? Onde ambos desfrutam. O Goswami fala, samboga é o boga, ou seja, o ananda, que acontece quando os amantes se encontram.
Eu não vou falar mais nada sobre Madhura Rasa. Ele está dizendo aqui. Aqueles sadakas qualificados para isso devem aprender os mistérios confidenciais por estudar o Ujjwala Nilamani, né? Eu estou até aqui com o Ujjwala Nilamani Kirana, que é um comentário do Ujjwala Vishwanath Chakravartakura ao Ujjwala Nilamani de Rupa Goswami. E depois a gente, a gente ilustrar, ver umas coisas aqui ficam um pouco mais difíceis, para a gente ilustrar o que eles estão falando. O Brajanasa fala assim, bondosamente, fale algo sobre a posição dos Gauna Bhakti Rasas. Existem 7 Gauna raças. Gauna são, eles dizem, né, que tem os 5 raças principais e os secundários, Gauna raças, e ele vai explicar que, na verdade, não são raças propriamente dito. Então, vamos lá. Existem 7 Gunarasas. Asya, que é rir, comédia. Adbhuta, que é ficar maravilhado. Vira, é, é, ser um cavalheiro, né, mas também é herói. Karuna, compaixão. Ira, Bayanaka, medo. E Bibatsa, desgosto. Quando eles ficam poderosos e assumem o lugar de Mukherasa, que são os sentimentos principais, eles aparecem como raças individuais, separadas. Quando eles agem como raça independente dessa forma, eles se tornam Staibhava. E quando eles são nutridos por vibhavas apropriados e assim por diante, se tornam raça. Na verdade, somente existem 5 mukhya raças. Ou seja, Shanta é neutralidade, Dasya, servo, Sakya, amizade, Vatsalya, parental e Madhura, amoroso. Diz que ele fala que somente são raças. Os 7 gunaraças que ele citou, começando com raça, com a ri, na comédia, são geralmente incluídos na categoria de Vyabhichari Bhavas. Ou seja, apesar de às vezes eles falarem que existem 12, né, 7 mais 5, 12, ele está especificando aqui que eles são Vyabhichari, ou seja, aqueles sentimentos que vêm, provocam esse aumento do seu Staibhava e se vão. Ele vem e vão. As famosas ondas de prema que batem nas costas dos bhaktas. O Rajanatha diz: eu estou plenamente ciente com Hasya e assim por diante, devido aos meus estudos de Rasa Vichara no Alankara Shastra, né, no Shastra, nas escrituras que falam sobre poesia, assim por diante, embelezamentos gramaticais, etc. Então, por favor, falem sobre a relação, desculpa, o relacionamento delas, deles, nas raças, com os Mukhyarasas. Goswami, agora eu vou explicar como os vários sentimentos, raças, tais como Shanta, são mutualmente compatíveis e incompatíveis. Aí vem uma lista dessas compatibilidades e incompatibilidades. Fala assim, Dasa, Bibatsa, Dharma Vira e Adbhuta são compatíveis com Shanta. Eu não vou explicar todos também, porque são vários aqui. Aí fala Adbhuta, quer ficar maravilhado, também é compatível com ser servo, amigo, parental e doçura. Aí vem várias coisas, que um é incompatível, outro é compatível, 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 incompatível. Outro exemplo aqui que virará, essa do heroísmo, é compatível com essa coisa de ficar espantado, maravilhado, porém incompatível com Bhayanaka, que é temor. Ele é um herói, ele não teme, né? Quer ver, tem outra aqui também, Karuna, compaixão, é compatível com Rautra, né, com essa ira. E Vatsalya
estranho, curioso, e Vatsalya. E incompatível com Vira, com Rasya, então, e Sambhoga, e os aspectos Sambhoga de Sringara e Adbhuta. É meio complicado isso aqui, mas são sentimentos que são compatíveis e incompatíveis, né? Mas já disse que o medo é incompatível de novo com Vira e com o riso, né? Fica meio coisas incompatíveis. Ok. E ele dá toda essa lista e fala assim: as combinações restantes são mutuamente neutras. Então, deu várias combinações e o resto é neutro. São tatasha que ele está falando. Vai para um lado da fruta. Aí o Prajanta fala: por favor, descreva o resultado dessas combinações. Goswami fala assim: o sabor de raça é incrementado pelas combinações de raças compatíveis. A combinação suplementar, que vai chamar de anga, a combinação de anga com angi, com a principal raça, ela é boa. Ou seja, quando um raça suplementa o principal, é boa. Se o raça compatível é Mukhya ou Gauna, é apropriado fazer com que o complemento. Desculpa, peraí. Seja. Não, se ou seja, por raça compatível é Mukhya ou Gauna, é apropriado fazê-lo com um complemento de Angirasa. Por favor, fale sobre a diferença do que é Anga e o que é Ang, para a gente entender isso. O Goswami fala assim: quando qualquer raça, seja principal ou secundário, domina os outros raças e se torna proeminente, ele é chamado de Ang. Então, qualquer raça, seja principal ou secundário, quando ele domina o cenário ali, ele se torna proeminente, ele é chamado de Ang. Então, Ang é o principal. E o raça, né, o sentimento que nutre esse Angirasa, faz o papel de Sancharibhava como um Anga. Ai, ai, ai. Né? Então ele vem, esse secundário, ele vai, nutre aquele ali e volta. Então ele é um Anga. Anga é o principal, Anga seria o secundário. E ele cita um verso do Vishnu Dharmottara. Quando as raças se combinam, devemos entender que o raça, esse sentimento cuja natureza é particularmente proeminente, é o Sthayi raça. E os outros raças são chamados de Sanchari. Assim como tem Sthayi Bhava, tem Sthayi raça. Né? E o Sanchari, de novo, é Sanchar, daquela ideia de vem e vai, vem e vai. É que são muitos nomes, às vezes se referem ao mesmo sentimento, fica meio confuso. A Brajanata diz que como é que um Gaunarasa é um Ang? Foi o que eu perguntei assim, logo que eu li isso aqui também. Ou seja, como é que um raça secundário ele vira primário? Né? Ele fica proeminente, já que ele é secundário, como é que é isso? Goswami cita, Rupa Goswami, o Bhaktirasamrita Sindhu, são vários versos aqui, fala assim, tradução, né, do verso. Algumas vezes, mesmo um Gaunarasa, um secundário, alcança a posição de um principal Ang, quando ele é inspirado pela abundância de Vipava. Né? E tem sido nutrido pelo raça principal, que normalmente predomina ele, porém não desenvolveu uma condição contraída. Nessa hora, o Mukhya raça, o principal sentimento anterior, se torna um Anga, né? Se torna secundário. Ele esconde seu esplendor
e nutre o secundário para que ele se torne o principal. Eita, confusão! Assim como o Pendra Bhagavan, Vamanadeva, manteve Devaraja Indra, ou seja, Vamana Deva, ele era o irmão mais novo, né? Tanto que ele é chamado de Upendra, né? Indra é o irmão mais velho dele, então Upa é que está perto, né? É bem inferior nesse sentido, é mais novo. Então Krishna, ele apesar de ser o principal, né? Ele é o dele principal, ele se torna é, não não principal no sentido de menor, que ele é o irmão mais novo, de Indra. Indra é o secundário, na verdade. Indra seria Ang, ou, desculpa, Anga. E ele, Krishna, é o Ang, é o principal. Mas nesse contexto aqui, ele presta reverências ao irmão mais velho, né, mais respeitoso e assim por diante. Ok? Ele continua o verso, né? Diferentemente dos Gonar Sancharibhavas, esse raça principal não se imerge na terra do coração, agonismo, na terra do coração do Bhakta, que é dotado de uma fragrância sublime na forma de uma tendência sem começo, né, para o serviço transcendental. Em outras palavras, o Mukhya Rasa não some. Ou seja, o sentimento principal ele não some, ele só fica escondidinho. Né? Então, de novo, em outras palavras, esse sentimento principal ele não desaparece. Como os Gunarasas fazem quando eles se tornam Vyabhichari e desaparece nos Mukherasas. O Vyabhichari vem, assume aquela coisa, né? E volta. Ele não fica ali para sempre, ele vem e volta. Né? Beleza? E a Yashoda fica com medo, né? Quando vem Trinavarta, e aquele Asura na forma de um demônio, ele vem, leva Krishna. Aí ela fica com medo. Bhaya. Não. E a Yashoda fica morrendo de medo, quer desmaiar, assim por diante. Mas aquilo não fica para sempre nela. Né? Ela não vive com medo. Né? Aí quando Krishna volta, ou seja, estaibava o sentimento dela maternal, de continua, vai continuar. Mas aquele movimento dela ter medo de perder Krishna vai ser um secundário, então é um Sanchari ou um Vibhava. Vem e vai. Né? E, na verdade, aumenta, né? Quando ele volta, aumenta ainda, porque ela fica apreensiva com medo de perder Krishna, e quando Krishna volta para ela, ela aperta mais forte, ela fica mais, e aí incrementa mais o amor dela. Ao contrário, o Muktarasa permanece manifesto de forma independente, nutrindo-se pelo agregado dos bhavas compatíveis que assumem a posição de Angas. Então, mais ou menos essa história. Ele vira o principal, em certo momento, naquele medo, digamos assim, dela tomar conta. Então, a gente fala, não, a pessoa ficou só medo, né? Ficou todo medo. Mas ele é um secundário. Mas naquele momento ali, ele se tornou o principal. Aqueles que, né, o verso acabou, aqueles que usufruem de um particular aço são extremamente, desculpa, estão eternamente abrigados nesse raça específico, o qual se mantém radiantes como Angi raça. Outros raças, embora eles possam ser Mukhya, funcionam na capacidade de Angas desse Angi raça que prevalece. É aquilo que a gente falou. Você deve também notar que Angarasa, secundário, somente é aceito quando ele combina-se com esse Angirasa para incrementar
o próprio raça. De outra forma, essa combinação com outro angaraça será infrutífero, né? Então, eles têm que ter uma consonância ali para aquilo gerar esses frutos. O que acontece quando raças incompatíveis se combinam? Pô, mas eles são incompatíveis, como é que eles se combinam, né? A gente sabe que os contrários se encontram em Krishna. Você me fala assim, olha, se você misturar um suco doce com uma coisa salgada, pungente ou amarga, né, substâncias tem essa natureza, não vai ficar gostoso. De forma similar, quando, quando um raça é combinado com outro, que é incompatível, os resultados ficam sem gosto. Ele vai chamar de virasata. Esta combinação, digamos assim, defeituosa de raças opostas também é chamada de raça bhasa, ou seja, uma semelhança de raça. O Brajanata fala assim, essa combinação de raças incompatíveis é invariavelmente ruim. Olha que legal, apesar de ser compatível, elas se encontram. E ele cita também mesmo Bhakti-rasa sendo de Rupa Goswami, que é uma doçura só, né? Então, ele cita o seguinte, na verdade, é o tradução desse verso. A combinação de dois raças incompatíveis não resulta em virasata, ou seja, você lembra de virasata? Em algo sem gosto, sob as seguintes circunstâncias. Então, isso pode acontecer e gera um gosto. Quando uma pessoa estabelece, devido às circunstâncias, dois pontos. Quando uma pessoa estabelece a excelência de uma raça por fazer afirmações lógicas e por descrever as obstruções ou inferioridade de outra raça. Quando alguém descreve a lembrança ah, desse raça que é incompatível, quando alguém estabelece uma similaridade, coisa incompatível, quando existe uma intervenção de uma raça compatível ou neutro, ou quando existe uma diferença entre o Vishaya e o Ashraya, ou Ashraya, de um Gaunarasa e um Mukyarasa que são incompatíveis um com o outro. Bem complexo. Além do mais, considere isso. Nos Bhaktas, tais como Yudhishthira, Dasya e Vatsalya se manifestam separadamente em horas diferentes, em momentos diferentes. Como a gente falou, né? Yudhishthira, às vezes ele age como mais velho, ali, aí o Krishna às vezes presta reverência primeiro a ele, que ele é o mais velho dos pandas, e assim por diante, né? Mas às vezes é quase um ferro, Yudhishthira às vezes ferve Krishna, serve alimento para Krishna. Deixa ele no sacrifício que o Destino faz, ele é o primeiro a sentar-se, né? Ele chama a pessoa mais proeminente, chama Krishna, para presidir um sacrifício assim, né? Raças mutualmente incompatíveis não surgem juntos ao mesmo tempo. Contudo, no estado de Adiruddha Mahabhava, se todos os bhavas incompatíveis surgem juntos, né, simultaneamente, eles não vão gerar essa semelhança, esse raça baixa. A Mahabhava é o pináculo das emoções, assim, que é só do grupo de Radharani. Que eles vão se dividir em Rudra Mahabhava e Adiruddha Mahabhava,
que vão gerar Modana, Madana, Mahabhava, Mohana, Mahabhava, e a gente isso vai ver mais tarde, que isso é mais complicado, né? Mas são essas emoções explosivas que Radharani tem, né? São, como o próprio nome dele, o Ujjwala, né? Que ele fala que estude o Ujjwala de lá, mas o Ujjwala é um vulcão, né? Nilamani, essa joia escura, né? O vulcão dessa joia, o Ujjwala. Ujjwala literalmente, Uj é para cima, Jwala é fogo. Então a gente vai ver mais tarde, em outros capítulos, eu não me lembro exatamente o capítulo sobre. Tá aqui. Tenta separar uma coisa, né? Qual é o capítulo que fala? Capítulo 36, que vai falar sobre essas emoções de Radharani. Então, aguardem. Que só ela que tem esses sentimentos, né? Então, Rupa Goswami fala assim, também, de novo, ele citando Bhaktivedanta assim. Quando muitos raças contraditórios se combinam de uma vez numa personalidade, que é a joia máxima dos Mahapurushas, e que está imbuído com inconcebível Mahashakti, isso somente aumenta a natureza, assombrosa, no bom sentido, desse gosto. Então é interessante que mesmo as contraditórias, elas podem se encontrar, mesmo as incompatíveis, elas se tornam compatíveis de uma certa forma, né? Não existe limite na doçura, né? No reino da doçura de Krishna não existe um limite. Até ele fala, não, Mahabharata é o limite, né? Só para poder falar, né? Mas, né, quando eles Radharani chegam a um limite, esse limite é ultrapassado. Ele é ultrapassado, ele é ultrapassado, não tem um fim, não é o limite que a gente conhece aqui. Aquilo ali vai aumentando, aumentando, não tem fim, né? O amor de Radharani, ele vai aumentando cada vez mais. Parece não ter lugar, mas, né, vai tudo se expandindo, se expandindo. Por isso que aqui a gente fica meio. É difícil de entender, porque aqui tem um começo, um meio e fim, né? No mundo transcendental não existe isso. Existem gradações e tudo mais, né? Existe você saber o que é bom, né? E, na verdade, o bom e o ruim lá eles se encontram, que ambos são transcendentais. Enfim, vamos lá. Pradyarata fala assim: eu ouvi de uns eruditos, uns Vaishnavas docíssimos, né, que conhecem essa doçura, que Shriman Mahaprabhu tinha uma opinião assim, não muito boa de Rasa Basa, e que ele nunca costumava ouvir bhajans e kirtanas ou poesia que continham essas misturas. Agora, bondosamente, me diga quantos tipos de Rasa Basa existem. Eu me lembro que uma vez, Srila Gurudeva, ele via um poeta, um cantor, não lembro, e falava da Radharani como se fosse a mãe. O Gurudeva mandou ele logo parar. E Radharani não é mãe, não, isso era Basta. Ouvi agora há pouco tempo mesmo uma pessoa citando um outro Vaishnava que está falando, oh, Radharani, minha mãe. Me lembrei logo. Né? Então, Radharani nunca é mãe. Ela não tem essa história de mãe. Mãe era o Rukmini, Satyabhama. Então, ela é justamente essas gopis, elas não têm filhos, né? Esses principais, que é para não dividir o amor, né? Eles dizem assim, né? Que Rukmini tem filhos, Satyabhama tem, mas então elas meio que, não é que elas sejam menos nesse sentido, né? É muito difícil falar que é menos, assim, mas o tipo de amor delas é diferente, elas têm um carinho pelos filhos também. Então essas meninas, elas escolhem justamente não ter filhos, que é tudo para Krishna, tudo é Krishna, Krishna é tudo para ela. Não sei que o Gurudeva dava uma bronca. De repente vai chamar Radharani como mãe. Mãe, chora. Não.
Eles consideram justamente isso aqui, raça baixa, né? Então Goswami fala assim, ó, raça, quando é desprovida de um Angi, você lembra Angi? Aquele principal, né? É chamado de raça baixa. Existem três gradações de raça baixa, a maior, a intermediária e a menor. O Uttama, Madhyama e Kanishta, a mesma coisa que, né, dos Vaishnavas. Eles são chamados de novo, ó, Uparasa, Anurasa e Aparasa, respectivamente. O Virajanatha pergunta o que é Uparasa? Não tem Upanishad? Perto, né? Upanishad, Nishad, meio sempre está perto. Goswami fala assim, se algum desses 12 raças, que ele já falou que não é bem raça, aquele fete, mas tudo bem, começando com Shanta, tem um ingrediente tal como o Staibhava, Vibhava ou Anubhava, que se tornou desfigurado, ele vai chamar de Virupita, eles são chamados de Uparasa. Uparasa é causado pela desfiguração de Staibhava, Vibhava ou Anubhava. O que é Anurasa? Os raças secundários, começando com Rasya, né? Raça, eles não estão relacionados a Krishna, são chamados de Anurasa. Se vira raça, herói. E assim por diante, se manifestam em neutralidade exposta em certas pessoas, isso também se chama Anurasa. Aí Vrajanatha fala assim, porém, se ele surge no coração de alguém que não tem relação com Krishna, foi a minha pergunta também, eles não são raça de forma nenhuma. Né? Nesse caso, eles seriam meramente raças mundanas, sentimentos mundanos. Por que, então, tais sintomas de anurasa foram descritos? A Goswami explica que rasa é anurasa, né, como anurada, né, anurada, que ela está sempre seguindo Radha, então, esse está seguindo Radha, ou rasa, mas não é rasa. Rasa é a anurasa somente quando ela não tem um relacionamento direto com Krishna. Né? Ou seja, ele dá um exemplo aqui que as gopis riem quando elas veem o nariz de Kakati. Kakati é uma macaca. Né? Diz que é um pet, né? Uma macaca é o bicho de estimação. Um dos bichinhos de estimação de Radharani. Inclusive, Kakati, ela é interessante que quando Radha e Krishna estão acordando, né, que o Mangalara até isso, quando eles estão acordando, estão assim, só que eles não querem levantar, aí as gopis vêm, usam vários artifícios, vêm os papagaios, tá chegando, Pererel, e eles chamam, até brinco, né, não tem aquele negócio, acordou com a macaca, e cacata, eles põem uma cacata para berrar, põe um galo, nada, né, pro inferno, é assim mesmo que ela fala, vai pro inferno. Tem vários artifícios para eles se separarem, está na hora deles saírem, né? No acho da Kali ali, né? Eles não querem se separar um do outro. Mas as meninas do Manjari falam, olha, vocês têm que ir, senão vai dar ruim. Até que uma delas fala, né? Jatila is coming, né? Jatila está chegando, que é a sogra. Mas na verdade ele estava se referindo a Jatila, também quer dizer o alvorecer. Aí eles ficam alertas, né? Depois de várias tentativas, até com a macaca e tudo, eles não conseguem, só quando eles fazem, eles começam a despertar, né? E Kakaki, ela começa a fazer muito barulho, né? Enfim. Então, ele está dando esse exemplo que elas riem do narizinho lá de Kakati, mas elas não fazem isso diretamente com Krishna, de forma indireta. Outro exemplo é Devarishi Narada, na verdade, Devarishi Narada, vendo alguns papagaios sentados no ramo
de uma árvore em Bandhiravana discutindo o Vedanta. Quando ele vê isso, ele fica assim, maravilhado com aquilo ali, né? Se adbutará no seu coração. E ele ri também, né? O riso das golpes e esse maravilhamento que surge no coração de Narada não tem um relacionamento direto com Krishna, mas ainda assim tem um relacionamento com ele, meio distante, né? Consequentemente, ambos são exemplos de anurasa, né? Uma doçura ali que está rolando um sentimento que não é direto com Krishna. Os papagaios têm uma conversa de papagaios também, né? Não é essa aqui dos Vedas, que fala dos Vedas, mas um é dando a supremacia. Um papagaio fala que, Radharani faz isso, outro, meu Krishna faz aquilo. É uma discussão bem saudável entre eles. E por último, aqui ele fala, né, o que é a aparasa? Assim como tem apasiddhanta, apa quer dizer inferior, né? Tem aparasa. Goswami diz que quando os oponentes de Krishna são o Ashraya de qualquer um dos traços secundários, começando com Riso, e o Vishaya é Krishna, o resultado é a Parasa. Tu vê que tem raça até entre os oponentes de Krishna. Ele dá o exemplo de Jarasandha, quando ele ri, né? Jarasandha, a gente sabe que aquele bárbaro que foi unido por Jara, a gente contou a história outro dia. E quando Krishna fugiu várias vezes, ele invadiu, né, os Mathura várias vezes, com um exército, milhões de homens. Ele invadiu lá e várias vezes Krishna derrotava ele, só que deixava ele vivo. E uma vez ele perseguiu, Jarasandha perseguiu Krishna, Krishna fugiu, entrou na montanha, Krishna ficou balançando por esse lado. E ele riu, né? Ele falou, pô, esse cara é um covarde. Um covarde, Krishna é um covarde. Aquela... E ele fala, esse garoto está fugindo de mim. Então, é considerado uma raça, uma raça inferior. Eles estão fugindo do campo de batalha. Srila Rupa Goswami escrevendo Bhakti Rasamrita Sindhu de novo, 9.21. Algumas pessoas se referem a Bhava em termos de Tad Abhasa, ou seja, um reflexo turvo do Senhor Supremo. E outros Rasa Bhasa. Contudo, eruditos que perceberam raça somente usam a palavra bhava para denotar raça que é derivado do usufruto da Ananda transcendental, que se deriva, na verdade, do Ananda transcendental. Em inglês eles põem tanto adjetivo. Fala assim, quando Vijaya Kumara e Vrajanatha ouviram esta essa apresentação pungente e encantadora, gente, de Rasatata, eles caíram aos pés de Lótus de Guru Goswami, chorando profusamente, falaram com a voz embargada de emoção. Aquele verso que a gente fala, Sakrurum Militayena Prasmaishi Gurave Namaha, aqui, né, ofereço repetidas reverências a Shri Gurudeva, que aplicou a unção, né? Então, Kajal, uh, de Divya Jnana, né, do conhecimento divino, e, portanto, destruiu toda a escuridão dos desejos por Dharma, Artha, Kama e Moksha, que surgem dos 5 tipos de ignorância. Ele estendeu aqui o verso. Né? Outros falam que ele botou o achote do conhecimento. A gente sempre ouve assim, pode conhecer. Ok. Dessa forma, ele abriu meus olhos transcendentais, que se tornaram inclinados ao serviço de Sri Hari.
Então, o Guru Goswami ele levanta os discípulos, né, e abraça-os amorosamente. Ele os abençoa, dizendo assim: possa esse Rasa Tattva manifestar-se nos seus corações. De novo, lembrando desses relacionamentos que ocorrem, né, no Jaiva Dharma, como eles são doces, né, também são dois. Tanto o guru é alto nível, quanto os discípulos são alto nível, né? Então, você vê que não tem muito, aliás, não tem nenhum castigo, nenhuma coisa mais dura, porque eles estão em outro nível, né? É outro nível aqui, né, de relacionamento guru-discípulo. Ambos são Sadguru, Sat Shisha, guru autêntico, discípulo autêntico. E continua aqui, né? Agora já é Bhaktivinoda Thakura, todo dia Vijaya Vradhanatha costumavam falar sobre assuntos espirituais com Sri Dhyanachandra e aceitavam Charanamrita, né? E os prasada do Guru Goswami. Muitas vezes eles observavam que muitos Vaishnavas puros estavam ocupados em bhajana, alguma vez nas suas cabaninhas e outras no samadhi de Sri Haridas Thakura, Sri Gopinatha, Vedisida Bakula e assim por diante. Portanto, com o exemplo desses Vaishnavas, eles também ficaram imersos em babas favoráveis ao seu bhajana. Eles também tinham o dashna de muitos lugares mencionados no Stavava ali, Stavama lá, onde Mahaprabhu experimentou a absorção completa em baba. Aonde quer que Shuddha Vaishnava, Vaishnavas puros, estivessem realizando Nama Sankirtana, eles costumavam se juntar a eles. Dessa forma, eles ah, ficavam, incrementavam cada vez mais o seu bhajana, ficavam cada vez mais maduros em bhajana. Lembrando que bhajana não é só tocar, né? Bhajana é o bhajana interno, né? Você cantar Sadhyapamala, se absorver nessa adoração a Krishna. A Vijaya ponderou profundamente. Sri Guru Goswami deu-nos shiksha, instruções sobre Madhurarasa, mas foi só um resumo. Desde que Vrajanatha permanece submerso no seu Sakyarasa, numa hora apropriada, eu vou ir sozinho a Sri Guru Goswami e ouvir mais elaboradamente sobre Madhurarasa. Por que ele está fazendo isso? Né? Porque ele está, o Staibhava dele é Madhura, né? Ele tem essa coisa de ser golpe, já outra de ser amigo. Então, o Guru Goswami falou só um pouco. Ele fala, então, eu vou sozinho, né? Porque aí ele pode falar mais sobre quem sou eu, né? Esse meu relacionamento com Cristo. Pensando dessa forma, por meio da misericórdia de Dhyana Chandra Goswami, que é discípulo, né, Guru Goswami, que eles estão visitando, ele adquiriu uma cópia do Sri Ujjvala Nilamani. Que maravilha! E começou a estudar. Muitas dúvidas, qualquer dúvida que surgia na sua mente, ele ia procurar o guru dele para solucionar essas dúvidas. Uma vez à tardinha, enquanto Vijaya e Vradhanatha estavam andando, eles chegaram às margens do oceano. Sentando-se na praia, eles ficavam olhando para as ondas. Não existia fim para as ondas incessantes. Observando isso, eles consideraram a vida é também cheia de um fluxo de ondas. Portanto, ninguém pode saber o que vai acontecer depois ou quando irá acontecer. Portanto, devemos imediatamente aprender sobre o método de Raga Marga Bhajana, né? Raganuga Bhakti. O Radhanatha diz assim: eu vi o Bhajana Pardati, né? Como se fosse um livro de Bhajana, composto por Sri Dhyanachandra Goswami. Parece-me que se alguém estudá-lo sob a guia de Gurudeva, ela pode alcançar um belíssimo resultado. Então eu vou fazer uma cópia. Tendo feito essa resolução, ele pediu a Sri Dhyanachandra Goswami a permissão para copiar esse manual sagrado.
Porém, Sri Jnanachandra recusou-se a dar, a menos que Guru Goswami desse essa permissão, né? Então, eles aproximaram de Guru Goswami e pediram para fazer isso, né? Guru Goswami consentiu e quando Vijaya e Vaidyanath obteram, eles fizeram cópias separadas, né? Não tinha ainda impressão ali. Eles consideram, eh, eles consideraram que eles deviam esperar um momento oportuno para aproximar-se de Guru Goswami, a fim de entender esse Padhati completamente. Sridhana Chandra Goswami era um erudito com uma compreensão muito profunda, né? Ele tinha uma visão muito profunda do Shastra, especialmente a respeito dos procedimentos de Haribhajana. Nenhum outro erudito seria páreo para a profundidade de sua experiência. E ele era o discípulo mais proeminente de Gopala Guru. Entendendo que Vijaya e Vaidyanath eram qualificados para o bhajana, ele instruiu-os completamente. Ocasionalmente, de vez em quando, eles aproximavam dos pés de lótus de Guru Goswami para esclarecer todos os tipos de dúvidas sobre suas práticas de bhajana. De forma gradual, por meio dos seus estudos, eles vieram a compreender os passatempos diários de Mahaprabhu e Shri Krishna. Então, eles se ocuparam em Ashtakaliya Bhajana, né? No Bhajana do Ashtakala, desses 8 períodos de tempo que tem até Ashtakaliya de Mahaprabhu e de Radha Krishna. E eles serviram com seus corações por meio das 8 divisões diárias. E assim a gente acaba o capítulo 30. Segunda-feira que vem, se Deus assim permitir, a gente vai entrar no 32, chamado Madhura Rasa Krishna Swarupa, o Nayaka e as Swakiya Nayikas. Ai, ai, ai. A gente vai fechando por hoje, bater bastante material espiritual para a gente ver o que acontece. Aí vai complicando mais esse sentimento. A partir do 30 sempre a coisa fica um pouquinho mais complicada. Beleza? Muito obrigado, Pro. Obrigado Eu mesmo. agradeço. Muito obrigada. Hoje tem mais estudo à noite? Hoje a gente teria Sinama Mahima com o Prabhu Mahakala, mas eu acho que ele está no retiro, ele vai ficar até amanhã, né? Mentira. Então, a princípio não vai ter, seria com ele. Tranquilo. Se tiver alguma coisa, o senhor avisa a gente, por favor. Beleza. Alright. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Radhe. Bom dia. Radhe. Bom dia. Radhe, Haribol. Radhe, Radhe. Haribo.